Sabe, existem mensagens que são tão urgentes, mas tão urgentes, que as palavras simplesmente não dão conta. Elas precisam ser vividas, sentidas na pele. E é exatamente essa a história do capítulo 4 de Ezequiel, onde um homem se torna uma das profecias mais físicas e, olha, mais chocantes de toda a Bíblia. É isso. A profecia aqui ganha um corpo. Ezequiel não está só entregando uma mensagem, ele se torna a própria mensagem. O corpo dele, as ações, até a comida, tudo vira um aviso vivo, visceral, para um povo que estava à beira do colapso. Então vamos conhecer nosso protagonista. Ezequiel. Ele é um sacerdote, tá? Exilado lá na Babilônia, junto com o povo dele. Um homem super acostumado com rituais, com a ideia de pureza, com a palavra de Deus sendo falada. Mas aí ele recebe uma ordem divina que vira o mundo dele de cabeça para baixo. Para de falar e começa a demonstrar. A missão era clara, ainda que muito, muito bizarra. Ele ia ter que encenar a queda da sua própria cidade. Cada gesto, cada objeto ia se tornar um capítulo dessa profecia em Atos. Um aviso visual, impossível de ignorar, sobre o julgamento que estava vindo. E essa performance começa com o primeiro ato: construir uma maquete do campo de batalha. É isso mesmo. Deus ordena que Ezequiel crie um modelo bem detalhado, quase um diorama, do cerco que estava prestes a acontecer. E no centro dessa encenação toda tem um objeto bem do dia a dia, uma telha de barro. Na Babilônia, isso era tipo um documento oficial, sabe? Usado para contratos, registros históricos. Mas Deus subverte totalmente o propósito da coisa. Ezequiel desenha o mapa de Jerusalém ali, transformando um registro de vida num presságio de morte. E olha, a maquete não era nada simples. Era um diorama militar completo. Ele constrói torres de cerco, rampas de ataque, acampamentos de soldados e ainda posiciona os arietes, aquelas armas para derrubar muralhas. Cada detalhe da futura invasão babilônica foi recriado ali meticulosamente. Um aviso silencioso e terrível para quem passasse por ali e visse aquilo. Aí Ezequiel adiciona um elemento bem estranho, uma panela de ferro, que ele coloca entre ele mesmo e a cidade em miniatura. Isso não é um detalhe qualquer, não. Simboliza um muro impenetrável. Para alguns estudiosos, representa o poder absurdo dos babilônios. Para outros, a barreira de pecado que separava Israel de Deus. E tem a interpretação mais assustadora, a própria hostilidade de Deus que agora se voltava contra a cidade. Bom, se a primeira parte foi uma encenação, a segunda se torna uma provação física, excruciante. A profecia agora é literalmente escrita no corpo do próprio Ezequiel. A ordem era a seguinte: deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias. Dá para imaginar? Mais de um ano, imobilizado, virado para o norte, carregando simbolicamente os pecados do reino de Israel. Cada dia representava um ano de rebelião. E quando esses 390 dias terminassem, a provação não acabava. Ele tinha que virar para o lado direito e ficar assim por mais 40 dias, dessa vez virado para o sul, carregando agora os pecados do reino de Judá. A mesma lógica, um dia para cada ano de pecado. Agora, essa matemática por trás dos 430 anos totais, olha, é um quebra-cabeça para os estudiosos. Algumas teorias dizem que o número lembra o cativeiro no Egito. Outras, baseadas em textos antigos, até propõem números diferentes que batem com alguns eventos históricos. Mas, no fim das contas, o ponto crucial é o seguinte: a contagem exata é debatida, mas a mensagem de um longo e merecido período de punição, essa é inconfundível. E aqui a gente viu um paradoxo vivo. Deus amarra Ezequiel com cordas, deixando ele fisicamente cativo. Só que, ao mesmo tempo, o braço dele devia ficar descoberto, um gesto que significava prontidão para a batalha. O corpo de Ezequiel representava o povo, prestes a ser aprisionado, e o braço dele, o poder de Deus livre para executar o julgamento. A performance chega no seu clímax. Durante todo esse tempo deitado, Ezequiel também teria que seguir uma dieta super específica, pensada para simular o horror de uma cidade cercada pela guerra. A ração diária era mínima, um pãozinho de uns 250 gramas, feito com uma mistura de grãos de baixa qualidade e só 600 mililitros de água. Era literalmente uma dieta de fome, simulando exatamente o que os moradores de Jerusalém iam enfrentar quando a comida acabasse. E aí vem a ordem mais chocante de todas. A questão não eram os ingredientes do pão, mas o combustível para assá-lo. Ezequiel devia usar excremento humano seco à vista de todo mundo como combustível. O ato foi pensado para ser repulsivo e, claro, cerimonialmente contaminador.
E é nesse ponto que o profeta quebra o silêncio. Ezequiel, o sacerdote que dedicou a vida inteira à pureza, ele protesta. Não é a rebelião, é o apelo de uma consciência devota. Ele fala: Soberano Senhor, eu nunca me contaminei. É um momento profundamente humano, que revela muito do caráter dele. E em resposta a esse apelo angustiado, Deus faz uma concessão. Permite que Ezequiel use esterco de vaca. Que, olha, ainda era considerado impuro para assar pão, mas não era tão repulsivo. A misericórdia foi para o profeta, mas a mensagem para o povo continuou intacta. O exílio seria uma experiência de contaminação total. Com todos esses atos simbólicos feitos, Deus finalmente declara abertamente qual era o significado por trás de toda essa performance terrível. Cada parte daquela encenação tinha um correspondente na vida real. A maquete do cerco, o ataque era iminente. A dieta de fome, a cidade ia passar fome. O combustível impuro, o exílio ia forçar o povo a viver no estado de impureza cerimonial, longe do templo, longe de suas tradições. E aqui está o ponto mais profundo. A profecia deixa claro que o horror físico não era só uma consequência da guerra. Era a manifestação externa de uma doença interna. O sofrimento físico era o resultado direto da decadência espiritual da nação. Então por que uma demonstração tão gráfica, tão terrível? Essa citação de Charles Lee Feinberg ajuda a gente a entender. A profecia de Ezequiel, por mais perturbadora que seja, era, no fundo, um ato de misericórdia. Era um último desesperado alarme. Um aviso inesquecível, oferecido como um ato de graça antes que o julgamento inevitável chegasse. A provação de Ezequiel nos força a fazer uma pergunta que ecoa até hoje. No nosso mundo tão saturado de palavras, o que é preciso para que uma mensagem seja de fato ouvida? E quando as palavras já não têm mais força, que tipo de ação é capaz de falar mais alto?